Espírito, fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito. Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus. Mateus, capítulo 9. Amém? Vamos dar início à nossa escola de fundamentos. Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Aleluia. Queridos, eu queria falar um pouco a respeito do jejum, porque é uma prática espiritual de essencial valor para nossas vidas, da mesma forma que oração em línguas, que nós temos como prática, que a palavra de Deus diz: o que ora no Espírito, ele não fala com homens, mas fala a Deus. E o que ora no Espírito, ele edifica-se a si mesmo. E todos nós queremos a nossa edificação. Cada um quer a sua edificação, amém, irmãos? Eu creio que nós não saímos de uma placa denominacional, nós não saímos de um sistema religioso, enfim, seja o que cada um pensa, para vivermos uma vida distante de Deus. Não. A graça de Deus é o nosso objetivo. O apóstolo Paulo em Gálatas, ele fala assim: olha, não useis da liberdade da graça para dar ocasião à carne. Nós não saímos da lei para ficar no meio do caminho. Nós saímos da lei para entrarmos de cabeça na graça, para entrarmos firmes na graça, para desfrutarmos daquilo que a graça tem para as nossas vidas. E o Evangelho da Graça, ele é algo muito simples para nós, e ao mesmo tempo muito complicado para a carne. O Evangelho da Graça diz respeito àquilo que Jesus Cristo fez, e não àquilo que eu faço. Porque o Evangelho da Graça, apesar de muitos dizerem assim: eu estou no Evangelho da Graça, eu vivo na graça. Eu sempre faço aquela pergunta: será? Porque viver o Evangelho da Graça vai depender da mortificação da sua carne. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que vamos dizer que ele é um doutor do Evangelho da Graça, é aquele que confrontou os próprios apóstolos, como Pedro, falando a respeito da graça, porque eles queriam misturar coisas da lei com a graça. Enfim, ele foi bem incisivo, bem firme nas suas questões. E em Gálatas, no último capítulo, versículo, ele fala assim: olha, a graça de Deus seja com o vosso espírito. Agora, se eu andar na carne, eu não posso desfrutar aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Agora, tudo já está consumado, tudo já está feito, tudo já está realizado. E vai depender, irmãos, da mortificação da nossa carne, vai depender da nossa entrega no altar, de nós realmente nos lançarmos no altar da oração, nos lançarmos no Senhor, porque a voz dele há de ecoar em nossas vidas, e a voz dele tem poder de criar todas as coisas e de transformar. Nós não entramos no Evangelho da Graça a não ser com o intuito de sermos transformados pela glória de Deus, porque a única coisa que pode nos transformar é a glória de Deus. A lei, a condenação não pode transformar.
senão os presídios estariam vazios. Não é verdade? Mas o ambiente de glória que revela o amor do Pai através de Jesus, que reflete em nossas vidas a graça dele, transforma a nossa vida. Porque gera um genuíno arrependimento. Porque arrependimento não é falar, Senhor, perdoa meu pecado. Não. Arrependimento é você entender quem você é em Cristo. Arrependimento significa metanoia, que é mudança de pensamento. E mudar de pensamento significa mudar de identidade. Entender que você não é carne, entender que você é espírito. E quando você anda em espírito, não tem potestade, não tem principado contra a sua vida. Porque em espírito você já está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Efésios capítulo 2 fala isso. Então nossa realidade em Cristo é superior a uma realidade carnal ou religiosa. A nossa carne se adapta muito bem à religiosidade. Mas nosso espírito não. O espírito não tem nada a ver com religiosidade. Porque o nosso espírito, ele não se manifesta pelo nosso fazer humano. O nosso espírito, ele se manifesta através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, liberando o Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito gera vida no nosso espírito. Aí nós produzimos os verdadeiros frutos. Frutos de justiça. Amém? Aí, os discípulos de João, Mateus 9,14, ele fala assim: então vieram ter com eles os discípulos de João, perguntando, por que é que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde, podem porventura ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Então hão de jejuar. Bem claro esse princípio a respeito do jejum. Quando ele fala que enquanto o noivo estava presente, enquanto Jesus estava com eles, os discípulos não jejuavam, porque eles já estavam em festa. A graça já estava manifesta aos olhos carnais dele. Jesus era a própria graça e a verdade. Então eles não precisavam nem de muita fé, porque Jesus era a pessoa materializada de Deus na frente deles. Amém? Quantos creem que no momento de ceia com Jesus era um momento festivo, é um momento alegre, a ponto dos discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús, entristecidos porque Jesus tinha morrido, e Jesus ministrando as Escrituras, falando, apontando, mostrando ele nas Escrituras, desde Gênesis até todos os escritos de Moisés, os profetas. E o coração daqueles discípulos ardiam, mas só que eles permaneciam na tristeza deles. E eles não conseguiram notar a presença de Jesus naquele momento. Até o momento em que eles convidam aquela pessoa que eles não sabiam que era Jesus, que estava explicando as Escrituras para eles. E quando Jesus parte o pão, as escamas dos olhos caem. E eles contemplam Jesus. O que aconteceu? Jesus some. Eu falei, vocês não precisam mais de aparência humana. Vocês têm a revelação de quem eu sou nas Escrituras. Eles receberam o entendimento de Jesus e logo voltaram para Jerusalém, porque era o lugar do propósito na vida deles. Então o jejum, ele desperta em nós a presença de Jesus. Você com a presença de Jesus, você não vai temer nada.
Você, com a presença de Jesus, você vai estar correndo para o seu propósito. Aí, Jesus fala, olha, porque eu fui tirado, jejuem, jejuem. Porque o jejum, ele não é para alcançar uma vitória. Jejum não é para alcançar uma casa, um bem, não. Jejum é para entender quem eu sou nele, é para confirmar que o meu corpo está morto por causa do pecado, mas o meu espírito, ele vive por causa da justiça. É uma declaração de luto que o espírito segura, dizendo, a carne está morta. Pastor, luto é... Sua carne não vai te levar a lugar nenhum, a não ser sua justiça própria. Sua carne só vai levar os desejos da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Então, a carne, ela precisa ser mortificada. A carne, ela precisa ser mortificada. E o jejum, ele opera a mortificação na nossa carne. Amém? E Jesus continua falando. XVI. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz maior a rotura. Vamos entender esse princípio? O que é uma veste velha? Nós precisamos voltar lá no jardim do Éden. Quando o homem pecou, houve uma reação nele. Deus procurou Adão. E naquele momento que Deus procura Adão, Adão, onde você está? Aí ele responde, Senhor, eu vi que eu estava nu, eu tive medo, eu me escondi. Quer dizer, a condenação por causa do pecado, porque todos nós sabemos que quando nós estamos condenados, nós ficamos acuados, nós nos escondemos, porque nós não queremos sofrer a pena. Amém? E ele imaginou uma pena terrível de Deus. Eu vou morrer. Ele teve a consciência. E ele começou a querer se esconder. E o que ele fez? Ele havia feito um vestido velho para ele. Folhas de figueira. O primeiro ato de religiosidade, cozer folhas de figueira. Quer dizer, querer tapar sua nudez com suas obras. Querer esconder sua feiura com os seus feitos. Não é assim que muitos fazem? Eu faço boas obras, eu sou uma pessoa boa. E querer se justificar com isso, isso é veste velha. Aí ainda fala assim, eu faço boas obras e tenho Jesus na minha vida. É remendo. Graça com lei não resolve. Vai surgir mais escândalo. Ou é graça, ou é lei. Ou é quente, ou é frio. Porque morno, Jesus vomita. Todo mundo lembra disso? Eu sou de Jesus. Aí começa a se justificar por obras. Remendo de pano novo. De veste velha. Remendo de pano novo em veste velha. Amém? O que eu preciso então? Eu preciso de vestes novas. Eu preciso de verdadeiramente reconhecer que não é pelo que eu faço, é pelo aquilo que ele fez. Porque veste é símbolo de identidade. Veste, quando o rei, uma parábola que Jesus comentou de um rei, irmãos, que chamou para a festa, fala dos judeus que não aceitaram o convite, estavam cheios de afazeres, cheios de coisas.
E de repente o rei não chama bom, chama mal, chama qualquer um, chama aqueles que estão lá na beira do caminho, chama os pecadores, chama eles. E de repente na mesa ele percebe uma pessoa que não estava com veste nupcial. Porque, irmãos, a nossa veste é veste de justiça, é veste daquilo que Jesus Cristo fez, é veste comprado com sangue, é veste porque ele ficou nu na cruz, é veste porque não é pelo que eu faço, é pelo que ele fez. Aí, o jejum, ele vai operar o quê? Ele vai apontar em mim aquilo que é veste velha. Eu vou querer tirar a veste velha e vestir o novo. Porque veste velha não cabe em filho de Deus. Amém? Aí ele vem e fala um outro princípio. No 17, Mateus 9, 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se rebentam, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Queridos, o princípio do jejum é eu viver através da graça. O princípio de jejum é eu sustentar a graça na minha vida. O princípio do jejum é eu viver com o fluir da graça dentro de mim. Vamos começar. O que são odres? Odres são recipientes feitos de couro de animais. Pensa comigo. Se é de couro de animais, é porque esses animais precisaram ser mortos. Odres velhos. Isso me reporta a sacrifícios velhos. Sacrifícios velhos. Hebreus capítulo 9 e capítulo 10 diz que não pode purificar a nossa consciência do pecado. E o que é o vinho? Vinho é o produto da uva amassada. É o produto daquilo que Jesus Cristo fez. É o símbolo do sangue. É o símbolo do perdão. Enquanto eu quero sustentar, eu não entendo o odre novo, que é o sacrifício novo, que é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que é a oferta perfeita, pela qual uma vez só ele realizou isso, irmãos. Hebreus capítulo 10, o escritor, ele é minucioso em falar, apenas uma vez ele anulou o pecado, apenas uma vez a oferta foi feita, apenas uma vez, porque o sacrifício velho era necessário fazer várias vezes, porque sempre vinha a consciência do pecado, e toda vez que vinha a consciência do pecado, ele precisava de quê? Ele precisava de um sacrifício velho novamente. Mas só que o jejum, ele vai me fazer entender uma coisa. Ele vai me fazer entender que eu sou perdoado pelo sangue de Jesus eternamente. Porque se você, pensa bem, se você na sua consciência, você não entende que você é perdoado, você não tem como andar em fé. Se na sua consciência você não entende que você é justificado pelo sangue, você não tem como reivindicar nada. Você não tem como se apresentar como justo. Pecador tem direito a alguma coisa? Não. Mas o justo tem. Aí, o odre novo significa que eu tenho a consciência nova de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para anular todos os meus pecados. E se eu sei que eu sou perdoado, se eu sei que eu sou perdoado, se eu sei que eu sou perdoado, eu tenho ousadia.
Como Hebreus capítulo 10 fala, ousadia para entrar no Santo dos Santos, com a consciência pura, com o coração lavado, com inteira certeza de fé, porque a confiança não está em mim, a confiança está nele. Jesus falou, eu porei em vós a minha confiança. Aí, no Santo dos Santos, com ousadia, você pode reter firmemente a confissão da vossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Agora, se eu entro na presença de Deus, baseado na lei, baseado na minha justiça própria, baseado naquilo que eu faço, eu não vou ter confiança. Você pode ter confiança durante 1 minuto. Depois vem a consciência do pecado. Aí você perde. Mas na medida que você tem confiança naquilo que ele fez, naquilo que realizou na cruz do Calvário, no perdão que foi estabelecido, irmãos, o seu perdão, o nosso perdão, através do derramamento do sangue, ele é muito maior, excede aquilo que você fez de errado e aquilo que você vai fazer. Porque aquilo que você faz, ele é momentâneo. Aquilo que Jesus Cristo fez é eterno. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus quer tirar sua consciência de pecado, porque às vezes a gente acha assim, eu estou arrependido, com aquela consciência. A gente faz aquela cara de santo, de justiça própria, a cara de bonzinho. Arrependimento não é isso, querido. Arrependimento é você ter a consciência que você não é carne, mas você é espírito. É consciência de que você é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. É consciência de que você já é lavado. A graça foi derramada sobre todos os homens, sobre as prostitutas, sobre os assassinos, sobre os ladrões, sobre todos foi derramado. Pastor, então por que eles estão fazendo isso? Porque eles não conheceram a graça. A graça vai trazer a realidade que eles são em Cristo. Eles vão entender que não é por causa da justiça própria. O mundo está cheio de justiça própria. A religião está cheia de justiça própria. Mas para nós basta a justiça de Deus. É suficiente para nos manter puros, aquecidos, purificados, lavados, com cabeça erguida, por causa do sangue. E isso produz santidade. Isso produz uma vida no Espírito. E o jejum, ele tem esse poder de nos tirar dessa consciência de pecado, essa consciência de justiça própria. Isso é tão tremendo, irmãos. Quem jejua sabe. Quando nós jejuamos, não ficamos irados. Hein? Ficamos, a carne querendo se manifestar de tudo quanto é jeito. Porque você está cessando. Você está travando um querer dela. Você está fazendo com que ela não manifeste nada, que ela perca a força dela. Por isso que lá em Tiago fala assim, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então quando eu jejuo, eu opero lá dentro de mim, uma operação acontece dentro de mim que vai acabar com a ira. Porque a ira é a manifestação da justiça própria. O quanto você está irado é o quanto você está cheio de justiça própria. Amém? O que eu faço? Continuo jejuando, continuo orando em línguas, continuo adorando a Ele, me apresentando diante do altar.
Porque a nossa identidade precisa ser manifesta como justiça de Deus. Como justiça de Deus. Você vai ver nesse contexto de Tiago que ele está falando assim, que Deus nos gerou pela palavra da verdade, como primícia das suas criações. Porque nós somos espírito. Tudo bem, nós habitamos num corpo, possuímos emoções, e essas emoções é o nosso alvo. Elas precisam ser vencidas, e elas são vencidas através da minha entrega ao Senhor, de minha rendição a Ele, não por causa do esforço. Quem aqui tem poder de mudar a si mesmo? Tem gente que já tentou mudar de tanto quanto é forma. A única coisa que ele conseguiu mudar foi a sua aparência. E é reversível. Reverte ainda mais. Mas você é consciente daquilo que você é nele. Você é transformado de glória em glória na imagem, na imagem, na imagem, na imagem. Você foi predestinado para isso, para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. O nosso propósito original é ser a imagem de Jesus Cristo. Ele nos predestinou, Romanos capítulo 8. Agora, não pense que aflições não vão vir. Não pense que lutas não vão se levantar, porque todos aqueles que querem viver piedosamente diante do Senhor, vão padecer perseguições, vão padecer aflições. Por quê? Você está indo para uma direção, a sua carne está querendo ir para outra, isso gera conflito. Aí você jejua, 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 jejua. O jejum é para isso. Não é para, como eu volto a falar, não é para alcançar algo de Deus, é para eu entender aquilo que Jesus já alcançou para mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa carne nossa dá um trabalho daqueles. A nossa carne não gosta de adorar em meio às tribulações, irmãos. A nossa carne gosta de, olha lá, adorar na hora que uma coisa boa acontece. Na hora que alguém está de cara feia para você, quero ver você adorar. Na hora que alguém pisa no seu carro, quero ver você adorar, louvar. Aí você dá um jejumzinho para ela. Por quê? Porque melhor na casa onde tem luto, o luto da carne, a mortificação da carne, do que na casa onde tem festa, onde os prazeres da carne são evidentes. Porque a verdadeira festa acontece dentro de nós quando a carne está em luto, quando a morte está operando na nossa vida. Em vós opera a morte, em nós opera a morte, para que a vida de Cristo se manifeste. E Ele quer manifestar a vida dele. Você não está aqui para manifestar a sua herança genética. Você está aqui para manifestar a sua herança celestial. Amém? Glória a Deus. Pai, nós rendemos as nossas vidas diante do Teu altar. Eu creio, Pai, que essa unção está sendo liberada para a gente jejuar. Nós jejuarmos, Pai. Saímos da condição terrena e experimentarmos uma condição celestial. Celestial. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada ao nosso espírito, porque produziu força
para vencer toda e qualquer adversidade na carne. Glória a Deus. Amém.